Lucas, manda o seu nome de novo no bate-papo, por favor, porque eu não estava gravando, senão seu nome não fica Bia, salvo. Tá bom? Por gentileza, Lucas. Bia, E aí, turma, os demais já podem ir lá no bate-papo mandar o nome, Bia, certo? Pois não, Gabriel. Bia. Quem que tá falando? É o João Henrique? Pode falar, João. Aqui, você poderia mandar o link da sala no grupo de novo, que é tanta conversa que eu falo um negócio pra você, que eu não achei não, viu? Tá bom, eu mando. Ó, então vamos fazer Tá assim. louco? Tá lá embaixo o link. Vamos fazer assim. Assim que a aula terminar, assim que nós terminarmos a nossa aula, eu vou lá no WhatsApp, mando novamente o link para vocês e o código, tá? Tudo bem? Não se preocupa. E aí, eu pedi para que vocês conversassem aí na casa de vocês, se vocês podem ter um Gmail, se não podem. Quem não puder, vai conversar comigo. Bia, minha mãe não deixou, meu pai não deixou ter o e-mail do Gmail e assim por diante. Tá bom? Certinho? Outra coisa, Eu pessoal. tenho meu e-mail. Eu posso mandar E para você? não, não precisa me mandar. Você vai precisar desse e-mail para acessar a nossa sala de aula virtual. Ó, vou mostrar para vocês como que ficou a nossa sala de aula virtual. Então, é essa a aparência da nossa sala de aula virtual, tá? O que eu coloquei aqui? Um recado de boas-vindas para vocês. E os alunos que estão participando até agora, apenas a Alice e a Malu participaram, se matricularam na nossa turma, tá? Então, qual que vai ser a sua tarefa hoje? Não vou passar tarefa hoje, tá? A sua tarefa vai ser tentar acessar essa sala de aula, beleza? Então, assim que acabar Beleza. a nossa aula, eu envio para vocês o tutorial, o link e o código da nossa sala de aula virtual. Essa que é a tarefa para hoje, tá? Por quê? Porque amanhã, quando estiver a nossa primeira aula, eu vou passar uma atividade que vocês vão me entregar por essa sala de aula virtual, ok? Então, vocês vão ter hoje o dia todo para poder acessar essa sala de aula virtual e se matricular. Então, o dia inteirinho eu fico acompanhando Manda o link. vocês lá. Vai Que ter eu que mandar acabei realmente o de link. dizer, presta atenção, eu acabei de dizer que quando a nossa aula terminar, eu vou enviar novamente. Agora nós vamos ter o nosso conteúdo, porque senão a gente não consegue fazer mais nada, tá? Então, ao final da aula, eu mando o link da sala, o código da sala e também mando o tutorial de como é que faz para acessar. Certo? Tudo bem? Agora Bia, ninguém vai fazer nada disso. Bia, Beleza? Oi. hoje a gente vai começar o capítulo 7. Isso, vamos começar um novo capítulo. Tudo bem? Bom, pessoal, a gente vai começar agora as nossas atividades. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção, certo? Porque é um capítulo novo, outro assunto, senão a gente não consegue desenvolver bem as nossas atividades aí por diante, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui com vocês os slides. Nós vamos falar, pessoal, de outras civilizações, de povos que foram super importantes para a nossa cultura até os dias de hoje, tá? Eles existiram há muito tempo atrás, mas que a sua existência muito colaborou para a nossa cultura até os dias de hoje. Quais são os povos que nós vamos estudar nesse capítulo? Os fenícios, os hebreus e os persas. Pessoal, esses povos, eles são tão antigos a ponto, por exemplo, de eles serem citados na Bíblia. Então, a Bíblia é considerada um dos livros mais antigos do mundo, citam esses povos, né? Pelas coisas que aconteceram na história deles, pelas suas contribuições e assim por diante, tá? Então, o que nós vamos falar hoje, por exemplo, vai ser desse primeiro povo, os fenícios, tá? Só que, antes de falar só dos fenícios, eu queria apresentar essa região que está marcada aqui em verde nesse mapa mundi. O que está aqui em verde é uma área conhecida como Oriente Médio, tá? Por que é Oriente Médio? É porque ele é uma região, esse localzinho pintado de verde aqui, que está entre a porção oeste, está entre a
Europa, entre a Ásia. Então, a gente vai pensar que ele está entre a África, Europa e Ásia. Por isso, Oriente Médio. Ele está aqui fazendo a ligação entre esses três continentes, entre a África, a Europa e também a Ásia, tá? Então, os fenícios, os persas e os hebreus, eles se desenvolveram nessa região, na região do Oriente Médio, certo? Então, é nesse localzinho aqui que o Oriente Médio se localiza. E eu comentei com vocês que o primeiro desses povos que a gente vai falar vai ser os fenícios, né? Os fenícios, pessoal, eles são muito conhecidos por várias coisas. E uma das suas maiores contribuições está relacionada ao alfabeto, tá? A gente vai ver o porquê, então, que a parte do capítulo que se dedica ao estudo da história dos fenícios vai falar muito do alfabeto, tá? Então, olha o que eu coloquei aqui. Um alfabeto que todos nós conhecemos, não é? A, B, C, D e tal. Pessoal, o alfabeto que os fenícios criaram, né? Era um alfabeto que ele acabou sendo revolucionário, né? Ele é muito diferente do alfabeto, por exemplo, que os mesopotâmios e que os egípcios utilizavam, né? Os fenícios inovaram de criar um alfabeto muito simples que podia ser adaptado em qualquer língua. Por exemplo, quando a gente observa aqui, os fenícios, eles surgiram lá no Oriente Médio por volta do século 13 antes de Cristo, tá? Numa região onde hoje nós conhecemos como Líbano, tá? E aí, numa dessa parte onde era o Líbano, tinha uma areazinha chamada Canaã. Então, nessa areazinha chamada Canaã, lá no século 13 a.C., é que os fenícios se instalaram. E aí eles criaram um alfabeto, tá? No princípio, no início, o alfabeto deles tinha 29 letras. Logo depois, o alfabeto foi simplificado para 22 letras. E isso, pessoal, começou a ser muito importante, porque era uma escrita muito mais simples do que a que os egípcios e, por exemplo, a que os mesopotâmios faziam. A escrita cuneiforme dos mesopotâmios, por exemplo, tinha mais de 2.000 símbolos. A escrita egípcia tinha quase 3.000 símbolos. Imagina, por exemplo, você ter que escrever utilizando 3.000 símbolos. Não é muito difícil decorar todos? Quando a gente está aprendendo a ler e escrever, a dificuldade que é para a gente decorar as vogais, as consoantes, alinhar todas as letras no alfabeto. É muito difícil, não é? Agora, imagina um alfabeto que tem aí cerca de 2.000, 3.000 caracteres. É muita coisa, né? Enquanto que os fenícios, eles acabaram criando um alfabeto muito simples, o que facilitou a sua escrita. Aí, pessoal, os fenícios, quando eles começaram a fazer comércio com vários povos, esses vários povos começaram a conhecer o alfabeto dos fenícios e falar: olha, esse alfabeto é muito fácil de aprender, é muito simples. Então, diversos povos que os fenícios tiveram contato passaram a adotar esse alfabeto, que tinha apenas 22 letras. E esse alfabeto, ele podia servir para se encaixar em qualquer língua, certo? Porque eram poucas letras e que poderia ser traduzido, né? Utilizado para traduzir qualquer texto em qualquer língua que eu quisesse. Por exemplo, a gente tem aqui os gregos e os romanos que adotaram o alfabeto fenício e fizeram algumas adaptações à sua língua, né? Mas a contribuição dos fenícios para a distribuição do alfabeto pelo mundo através do comércio foi muito grande, porque esses povos, como por exemplo os gregos e os romanos, adotaram esse alfabeto e ainda assim espalhou para outras partes do mundo, né? Então o alfabeto, pessoal, mais simples, ele facilita a comunicação. E esse alfabeto dos fenícios, ele pôde ser adaptado às línguas mais diferentes possível. Era uma escrita mais facilitada, mais simples do que aquela escrita desenvolvida pelos fenícios, pelos mesopotâmios e pelos egípcios. Exatamente. Então, O seguinte, ó, é por isso que havia poucos escribas lá na Mesopotâmia e também no Egito, exatamente,
Porque para uma pessoa conseguir decorar quase 3.000 símbolos, a pessoa tinha que ter muita dedicação para isso. Era muito difícil. Então, além de você saber cada um, tinha que saber quando é que podia usar, quando é que não podia. Era muito difícil você se dedicar à leitura e à escrita naquele período, né? Então, agora, quando os fenícios criam um alfabeto mais simples, com pouquíssimas letras, né? A gente percebe que fica mais fácil. Qualquer um não precisa de tanto tempo assim para se dedicar a aprender o alfabeto, a ler e a escrever. Certo, Antônio? Então, Bia, o primeiro alfabeto mais simples e que foi traduzido pelas outras línguas foi esse? Exatamente. Foi o alfabeto desenvolvido pelos fenícios. Então, apesar deles também serem conhecidos, por exemplo, pela navegação, que a gente vai falar, a principal invenção que nós utilizamos até os dias de hoje, de uma maneira bem simples, como foi o alfabeto que eu mostrei para vocês nesse slide anterior, que todo mundo teve que aprender quando era pequenininho, né? Foi uma grande contribuição. Claro que desde que os fenícios começaram a desenvolver o alfabeto até os dias de hoje, eles passaram por algumas alterações. Por exemplo, a letra A é uma criação dos gregos, a letra alfa, né? Essa vogal ela foi inserida pelos gregos. Mas os gregos pegaram aquele alfabeto muito simples dos fenícios, que era bem próximo daquele que a gente utiliza hoje, e fez pequenas alterações. Então, o alfabeto que a gente escreve em espanhol, a gente escreve em inglês, a gente escreve qualquer outra língua, ele é basicamente formado pelos fenícios lá atrás, a partir do século 13 a.C. Certo? Tudo bem? Alguma dúvida por enquanto? Não? Deixa eu ver aqui no bate-papo se alguém me enviou alguma coisa. Pessoal, e aí, esses fenícios, pode falar, Gabriel? Então ele criou, eles criaram o alfabeto que agora é para o mundo todo? Isso, acabou sendo adotado para o mundo todo. E como é que o mundo todo começou a ter conhecimento desse alfabeto? Porque os fenícios, eles faziam comércio com diversos povos, de locais diferentes. E aí esses diversos povos acabaram tendo contato com esse alfabeto e vendo que esse alfabeto era muito simples. E aí preferiram adotá-lo, tá? Então, graças aos fenícios, quase que o mundo todo adota um alfabeto que a base desse alfabeto foi criada por eles. Certo? Entendi. Então, vamos lá. Pessoal, e aí, os fenícios, eles conseguiram alcançar áreas muito distantes, tá? Então, ó, esse mapa, tá vendo que tem uma pequena manchinha verde nesse cantinho aqui? Lá no século 13 a.C., eles ocuparam essa região, certo? Só que outros povos começaram a ocupar aqui, ó, essa área onde eu estou passando o mouse. Então, os fenícios, eles não conseguiram expandir a área que eles dominavam aqui para o leste. Por quê? Porque para o leste tinha outros povos dominando. Então, aonde é que os fenícios podiam explorar? A partir do oceano, né? A partir do mar. Esse mar chamado Mar Mediterrâneo, ok? Então, os fenícios, na impossibilidade de explorar o interior do continente, eles vão se lançar ao mar. E aí, eles acabam criando várias rotas comerciais. O que é uma rota comercial? É um caminho que eu vou seguir para desenvolver um comércio. Lembra que eu comentei no slide anterior que os fenícios tinham contato com muitos povos para realizar o comércio? Então, eles se lançando ao mar, eles começaram a ter contato com povos de locais diferentes. Por exemplo, aqui, ó, aonde é o Egito, aonde aqui é a Itália, aqui na ilha de Creta, bem pertinho da Grécia, e assim por diante, né? Então, os fenícios que ocupavam essa areazinha aqui, na impossibilidade de alcançar o interior, eles acabaram avançando para o mar, criando rotas comerciais, certo? Então, eles foram ocupando várias áreas ao longo do mar Mediterrâneo. E aí, das atividades comerciais, algumas se destacavam como sendo as principais, aquelas que os fenícios mais se dedicavam, tá?
O que que eles praticavam com grande intensidade? A extração de cedro. O que que é cedro? É uma madeira, tá? Essa madeira era utilizada para a produção de barcos. Pessoal, eles eram muito bons na construção de barcos e também eram importantes navegadores muito importantes. Então, isso possibilitou, além deles conseguirem extrair muita madeira de cedro para produzir os seus barcos, eles conseguiram criar rotas marítimas em locais muito distantes, muito longínquos do seu local. Imagina, olha o local onde eles estão, olha até onde eles conseguiram alcançar, né? Tudo isso graças à abundância de cedro que eles conseguiam pegar para produzir esses barcos, a habilidade na produção de barcos que eram resistentes e ágeis também, e a serem bons navegantes, tá? A serem bons marinheiros. Nessas terras onde os fenícios habitavam, que era essa manchinha verde aqui, eles também praticavam a criação de gado, principalmente gado bovino, né? Bia, para que serve gado bovino? O gado bovino, ele é utilizado principalmente para o transporte, é utilizado para você obter a carne e utilizado para você obter também o leite, né? Então, quando a gente observa que eles se dedicavam a essa criação de animais, você percebe que a escolha por esses animais não foi ao acaso, foi porque esses animais possibilitavam eles terem vários usos deles, né? Então, desde o transporte até mesmo, por exemplo, até a obtenção de leite e também a carne, ok? Além de extração de cedro e a criação de gado, eles, nessa areazinha verde, se dedicavam ao cultivo de trigo, né? Que era a base da alimentação deles, as videiras, que era onde eles cultivavam as uvas, certo? E as oliveiras, que é onde você tira azeitona para fazer o azeite, por exemplo, tá? Então, quando a gente observa a criação de gado, não só para consumo próprio, como também para comercializar, o cultivo de trigo, videiras e oliveiras também serviam para que eles pudessem vender esses produtos, tá? E aí, pessoal, ao longo de todas essas rotas comerciais, esses produtos aqui eles eram comercializados e trazia para os fenícios uma grande quantidade de riqueza, tá? E aí, como o território deles era muito pequeno e era muito próximo ao mar, a gente percebe que a maioria das cidades fenícias eram cidades portuárias. O que é uma cidade portuária? É uma cidade pertinho do mar que tinha um porto. O que é um porto? É um local aonde as embarcações elas vão chegar e vão pegar mercadorias e vão sair para levar essas mercadorias para outros locais, tá? Então, a maioria das cidades fenícias eram cidades portuárias. E nessas cidades portuárias havia uma intensa atividade comercial. Nessas cidades portuárias é que chegava, por exemplo, o gado, era que servia os alimentos, os produtos que eram cultivados e seus derivados. E aí, claro que não eram só os portos que tinham aí como função de realizar o comércio. Em locais dentro da cidade, tinham muitas feiras sendo organizadas. Então, as cidades portuárias, elas tinham uma grande atividade comercial, principalmente nessas feiras, a ponto, por exemplo, de essas feiras serem ponto de encontro de caravanas. Bia, o que é caravana? A caravana era um grupo de comerciantes que ficavam viajando de uma feira para outra para poder vender os seus produtos, as suas mercadorias, né? E aí, essas cidades portuárias, elas recebiam muitas dessas caravanas porque nesses locais as pessoas costumavam a fazer muitas trocas e vendas de mercadorias, tá bom? Sim, nesse período, alguém me perguntou, ó, os fenícios eram mais ricos do que os povos ao seu redor? Sim, eles foram muito prósperos, tá? Não eram os únicos, mas eles eram muito prósperos nessa região aqui, ok? Certo? E aí, pessoal, o que a gente pode observar?
que essas cidades-estados dominadas, essas cidades dominadas pelos fenícios, elas tinham uma característica de ser cidade-estado. Se vocês se lembram, eu expliquei que uma cidade-estado é uma cidade que ela é independente das outras, né? Então, nessa cidade eu tenho o próprio governante, tem as próprias leis, as próprias regras, que na cidade vizinha tem as suas próprias leis, o seu próprio governante. Então, não tem um rei que domina toda a área dos fenícios, tá? Então, os fenícios, basicamente, eram um povo que acabou fundando várias cidades. E aí, cada cidade tinha o seu rei, o que a gente chama de monarca, tá? Então, cada cidade tinha o seu governante, o seu monarca, que ele administrava essa cidade com a ajuda de uma aristocracia influente. O que é a aristocracia? É um grupo de pessoas poderosas, tá? E aí, então, quem eram as pessoas poderosas, né? Essas pessoas poderosas dentro de cada cidade fenícia era composta pelos comerciantes e pelos grandes donos de terra, certo? Tudo bem? Alguém me perguntou aqui, ó, São Paulo é maior que a Fenícia? Com certeza, né? Olha que local pequenininho que é aqui o território dos fenícios, né? Então, pessoal, essas cidades que tinham intensa atividade comercial e eram portuárias, elas tinham seu próprio rei, seu próprio governante, que tinha o auxílio dessa aristocracia para governar, tá? Dentro de cada cidade-estado, a gente também tinha um grupo de pessoas que eram muito importantes, que eram os membros do clero. O que é clero? São membros da igreja, são pessoas religiosas responsáveis pela divulgação da religião. Então, os indivíduos que tinham a maior quantidade de benefícios e privilégios dentro das cidades-estado era o monarca, que era o rei com a sua família, essa aristocracia influente e o clero. Eram os três grupos mais privilegiados dentro das cidades-estado fenícias, certo? Quem é que tinha menos privilégios, menos benefícios, que era a base da sociedade fenícia, né? O grupo de população comum, que era composta pelos camponeses, pelos marinheiros e pelos artesãos, que se dedicavam às atividades mais variadas, que produzia joias, que produzia vidros, tecidos, que se dedicavam aí à navegação, que se dedicava à criação de animais, ao cultivo de alguns alimentos, né? Eles eram a base da sociedade, a população mais pobre, mas não tinha muitos privilégios, ok? E aqui eu coloquei a imagem de algumas das principais cidades portuárias fenícias que foram as mais populosas, tá? Então, aqui eu tenho a imagem da cidade de Tiro, tá? Se vocês observarem no mapa, ela fica nessa posição. Inclusive, hoje é um ponto turístico, a gente consegue ir visitar e conhecer algumas das suas ruínas, tá? Aqui, a mesma coisa, a cidade de Biblos, aqui, ó, nessa regiãozinha. E a cidade de Sidon, que ela tem algumas ruínas e também a gente pode observar ela se desenvolvendo nessa área aqui. Essas eram as três principais cidades fenícias, tá? Cidades que eram portuárias, que tinham grande atividade comercial. Tudo bem? Certinho por enquanto? Alguma dúvida? Isso, alguém me perguntou aqui, ó. Então, na Fenícia tinha estratificação social? Sim, também. Se a gente fosse criar aquele esquema de pirâmide, quem estaria no topo? O monarca. Abaixo, a aristocracia. Depois, o clero e na base, junto, os camponeses, os marinheiros e os artesãos, tá? Camponês é aquele que se dedica à criação de animais e ao cultivo, tá bom? Eu não entendi uma coisa. O que o clero faz? Clero são membros da igreja, são sacerdotes, tá? São aqueles Ah, tá. responsáveis pela divulgação da religião, tá? Entendi. Obrigada. Por nada. Pois não. Pois não, quem queria falar alguma coisa aí? Era o Gabriel? Não, eu que ia perguntar, só que daí era a mesma pergunta. Era a mesma pergunta? Conseguiu responder? Perfeito, tá bom?
Então, hoje, pessoal, se você tiver a possibilidade de viajar aqui pelo Mar Mediterrâneo, pertinho aqui da Grécia, né? Você consegue visitar essas cidades até os dias de hoje. Elas existem, essas cidades. Aonde os fenícios habitaram, tem as ruínas, como eu mostrei aqui nas fotos para vocês, né? Então, por exemplo, a cidade de Sidon, aqui. A cidade, ela se desenvolveu, ela se modernizou, né? Claro. Então, aqui a gente tem uma cidade moderna. Aqui, nessas fotos, eu estou mostrando as ruínas para vocês, tá? Se vocês tiverem um dia de uma possibilidade de visitar, vocês vão se lembrar do que eu estou falando. Ou então, vocês podem digitar o nome dessas cidades no Google Street View, no Google Maps, onde é o Street View. Você consegue passear pelas ruínas dessas importantes cidades portuárias fenícias. Tudo bem? E aí, pessoal, eu queria falar uma curiosidade para vocês. Eu comentei com vocês que os fenícios, eles desenvolveram esse alfabeto muito simples, que foi adotado por uma grande quantidade de povos ao redor do mundo, né? E aí, pessoal, inclusive, muitos povos que começaram a ter o conhecimento do papel, passaram a escrever as tradições dos povos nesses papéis. Inclusive, por incrível que pareça, a população começou a escrever o Antigo Testamento Bíblico numa folha de papel, coisa que até então não tinha. E daí que começaram a ter cada vez mais registros dessas histórias dos povos antigos, das tradições passadas, né? E um local que tinha muita divulgação desses escritos era na cidade de Biblos, essa cidade aqui, ó, que está mostrando as ruínas delas. Nessa cidade, muitas pessoas iam para lá para aprender o alfabeto fenício e para aprender a ler e escrever. E ali se concentravam muitas pessoas que ficavam escrevendo, né, as tradições dos seus povos, inclusive as narrações religiosas, como por exemplo na Bíblia. Por isso que, por exemplo, um local aonde eu coloco muitos livros se chama biblioteca. Por que se chama biblioteca? Né? É referência de um local onde você guarda os locais que você registrou informações, os seus livros, né? Então, uma biblioteca tem origem no seu nome exatamente nessa cidade, que era um ponto de encontro de muitas pessoas que queriam, de fato, aprender a ler, a escrever de acordo com o alfabeto fenício. E, por outro lado, qual que é o nome do livro sagrado para quem é cristão? Bíblia, não é? É uma atribuição a também essa cidade de Biblos, aonde as pessoas sentavam e ficavam por horas escrevendo as suas tradições religiosas, tá bom? Então, a origem da biblioteca e da Bíblia, por exemplo, está relacionada aí a essa cidade de Biblos, ok? Acho que quase ninguém devia saber disso. Alguém sabia disso? Que eu acabei de falar, não? Não? Deixa eu ver quem mandou no bate-papo aqui. Pessoal, só lembrando, quem não mandou o nome no bate-papo, me manda, tá? Não deixa de mandar, não. Certo? Pessoal, e aí o que comentei com vocês, né? Que os fenícios estavam ocupando essa areazinha aqui, eles não conseguiram, né, expandir as suas áreas para o interior, então, portanto, eles foram para o mar, né? Então, eles começaram a buscar rotas aqui para comercializar várias coisas, né? Então, o que eles comercializavam, né? Comentei com vocês. Eles comercializavam alimentos, animais, mas eles também trocavam cedro, trocavam armas, linho feito principalmente de algodão, trocavam pedras preciosas, tecidos e objetos que os seus artesãos eram muito conhecidos por fazerem, como, por exemplo, objetos feitos de vidro, feitos de marfim, feitos de ferro e assim por diante. E aí, aos poucos, eles foram saindo aqui, dessa região fenícia e alcançando locais cada vez mais distantes, como, por exemplo, alcançar uma partezinha aqui do que a gente conhece como a Itália, como a própria Espanha e assim por diante. E nessas áreas, aonde os fenícios que estavam nessa área pequenininha começaram a navegar,
eles começaram a criar colônias. O que é uma colônia? Um local que eu vou dominar e vou explorar. Tá vendo todas essas manchinhas verdes sobre o nosso mapa? Essas manchinhas verdes são locais que os fenícios chegaram e dominaram, certo? Essas áreas dominadas eu dou o nome de colônias, certo? E essas linhas vermelhas eu vou observar que são basicamente as rotas comerciais que eles faziam, tá? Então, toda essa área verde que a gente observa pintada aqui, eram áreas que ficaram sob domínio dos fenícios, tá? Então, à medida que Por eles isso foram... que quando falam do Brasil, fala que o Brasil foi colônia de Portugal. Isso, porque nós somos dominados por Portugal, certo? Entendeu? Certo. Então, Entendi, quando eu obrigada. falo, por exemplo, que essas áreas aqui foram colônias dos fenícios, eu estou dizendo que os fenícios dominaram, exploraram toda essa região aqui. Os portugueses, por exemplo, nos dominaram? Não foi isso que aconteceu? Eles não vieram para o Brasil e tiraram as riquezas que eles fizeram aqui do nosso local? Foi isso, né? Os fenícios a mesma coisa. Eles conseguiram durante muito tempo, à medida que eles foram saindo daqui e alcançando locais cada vez mais distantes, eles se impuseram sobre outros povos, ok? E aí então, durante muito tempo, esses locais aqui acabavam oferecendo mercadorias para os fenícios para que eles pudessem comercializar em outras áreas. Então, por exemplo, essa área aqui, ó, que eu estou circulando para vocês. É uma área colônia dos fenícios? Não, né? Tá uma área pintada de verdinho aqui? Não, onde eu estou passando o mouse. Mas essa setinha vermelha indica que eles paravam aqui para fazer o comércio. Então pode ser que eles pegaram alguma mercadoria nessa região no norte da África e comercializavam aqui. Eles podiam pegar, por exemplo, uma mercadoria que foi aqui, pega na área da Córcega, na Itália, e ser comercializada na ilha de Creta, por exemplo, ok? Aqui, eles podem, por exemplo, pegar algo nessa colônia, aqui na região de Cartago, e vir, por exemplo, comercializar nessa região da Sardenha, tá? Então, essas áreas que eles dominavam, essas áreas deveriam obedecer aos fenícios. E as pessoas que estavam ali deveriam comercializar com eles. O domínio dessas colônias fazia com que os fenícios alcançassem uma grande quantidade de riquezas. Tudo bem? Certo por enquanto? Há alguma dúvida? Não? Pessoal, então eu vou parar por aqui, que se eu começar a falar dos persas, não vai dar tempo de falar. Ó, eu não vou passar a nenhuma atividade da apostila para vocês fazerem, certo? Qual que vai ser a tarefa sua hoje? Tentar se matricular lá na nossa sala de aula virtual. Acabando a nossa aula, eu vou lá na nossa sala de aula virtual e vou pedir para que você se matricule, tudo bem? Certinho? E aí, ao longo do nosso dia, eu vou acompanhando os alunos que vão se matriculando nessa sala de aula, certo? Tem nada para você fazer mais hoje. A única coisa que você vai fazer é acessar a sala de aula Eu entrei virtual. no início da aula. Tá bom, mas não precisa fazer isso agora não, faz depois, ok? Senão você não presta atenção nem na minha explicação e nem no que você está fazendo lá. É muito simples. Certinho? Então pode sair, Bia? Ainda não, preciso terminar de falar com vocês, tá? Pessoal, eu já vou passar para vocês a data do nosso segundo desafio virtual. Já tem um tempinho ainda para ele, mas eu já quero passar para vocês, tá? Aí o Vira vai mandar um cronograma bonitinho para vocês com a data, mas eu já quero colocar. O nosso segundo desafio de história será no dia 9. Tudo bem? Anota aí no seu caderno, na sua agenda. O dia 9 vai ser numa terça-feira. A terça-feira que vem, sem ser amanhã, na outra semana. Tudo bem? Certo? Bia, o que vai cair nesse desafio? Apenas o capítulo 6. Tá? Mas eu vou colocar lá no SAS Conecta para vocês. Tá bom? Isso é para vocês já irem se organizando. Tá bom? E aí,
vai ser do mesmo esquema. Eu mando para vocês o link, vocês tentam acessar. Se houver algum problema, venha, converse comigo. Bia, como é que faz? Eu não consegui. E aí eu sempre peço para que vocês me mandem uma mensagem. Bia, vê lá se você recebeu o meu desafio, tá? Para a gente confirmar e fazer tudo certinho. Tudo bem? Então, que dia que vai ser o nosso próximo desafio? Alguém lembra? 9. Dia Dia 9. 9. Muito bem, vai ser uma terça-feira. Não será durante a nossa aula, vocês terão aí um prazo para fazer durante o dia. Vai ter o dia todo? Isso, vai ter o dia todo novamente para fazer. Certinho? Então, dia 9, ok? Vai ser o nosso próximo desafio. Beleza? Então Já tá. marque aí na sua agenda. E para hoje, Beleza. então, turma, qual que é a tarefa? Acessar a sala de aula virtual. Sim. Ok? Tá, Dúvida? tá bom. Tchau, Bia. Amanhã eu vou colocar para vocês esses slides no SAS Conecta. Esses slides, eles vão facilitar vocês acessarem né, na hora de estudar e tudo mais. O que eu vou fazer também? Lá na nossa sala de aula virtual, eu vou colocar esses arquivos também. Então, vocês vão ter essas duas possibilidades de alcançar os slides. Lá pelo SAS Conecta e pela sala de aula virtual. Ok? Então, dessas duas formas, quando você for pesquisar, você consegue encontrar todo o material de estudo. Belezinha? E aí, último recado, quem não me mandou o nome lá no bate-papo, vai lá no bate-papo e me manda o seu nome, senão você vai levar falta. Talvez tenha gente que não tenha mandado ainda. Vai lá no bate-papo e me manda, por favor, o seu nome. Pode ser. Não. Tchau, Bia. Tchau, Tchau. pode sair. Eu vou mandar agora os links lá no grupo de vocês, tá bom? Já tá no SAS Conecta, mas eu vou mandar de novo. Beleza? Quem não mandou o nome para mim, me mande. Tem gente que não mandou ainda.